paz, família Renovada Cantareira. Estamos aqui para mais uma quinta online. Boa noite a todos. Que hoje possa ser um dia muito especial, que a gente possa ter um momento muito especial com o Senhor. Hoje eu queria estar falando um pouco do meu testemunho, um pouco da minha vida, assim, do que eu passei, da minha família, o que a gente passou, o que Deus já fez na nossa vida. Porque é testemunho muito importante, né? Que através do testemunho a nossa fé é edificada, né? E então, vamos orar, né? Pra começar. Senhor Deus, meu Pai, agradeço, Senhor, por tudo. Muito obrigado pelo teu amor, pela tua presença. Muito obrigado porque o Senhor, até que o Senhor nos manteve de pé. O Senhor confortou nosso coração. O Senhor confortou nosso caminhar, Pai. Eu oro nesse momento para que nossa fé seja transformada no nosso coração, Pai. Que a nossa fé seja edificada, que a nossa fé seja elevada a um nível diferente, Pai. Eu oro por fé, por mim e para todos os meus irmãos, Pai. Que nós possamos ter a plena confiança no Senhor, Pai. E colocar em prática a palavra que a fé é a certeza daquilo que esperamos. E as provas das coisas que não vemos. Então, obrigado por tudo, Pai. Eu agradeço, Senhor, profundamente, Jesus, que eu oro por isso. Nossa fé modificada, nossa fé edificada, que a nossa fé mova o nosso caminhar, Pai. Que a nossa fé no Senhor seja tudo que a gente precisa, nossa plena convicção, em nome de Jesus. Amém. Então, para começar, eu queria começar quando eu acho que foi a primeira vez que eu tive contato com Jesus. Talvez não seja, mas é o que eu me lembro, sabe? Meus pais, eles não eram cristãos. Meu pai ia pra igreja católica, minha mãe... Só que meu pai não, tipo assim... Ele não... Ele ia, mas ele não... Tipo, ele não é uma pessoa ruim, tipo, não, meu pai ia, mas não é não praticante. Não, mas meu pai não... Ele ia porque era a cultura da família dele, sabe? E minha mãe, ela acreditava em Deus, mas a gente não era cristão, de fato, né? A gente não colocava em prática, a gente não seguia Jesus, a gente não tinha tanto conhecimento, sabe? Mas minha mãe falou que quando eu ia nascer, ela orou e falou pra Deus que antes de eu ser dela, eu era dele. Então, eu lembro que isso bate muito... Nossa, eu acabei de fazer uma conexão que eu nunca nem tinha pensado. Minha mãe falou isso pra mim. E o meu primeiro contato com Cristo, que eu me lembre, eu era criancinha, eu tava na perua de um tio, né? Tio Bira, inclusive. Ele foi a primeira pessoa, se eu não me engano, a nos levar pra igreja assim, mas enfim, eu tava na perua. E ele colocou aquela música do Thales Roberto. Aquela: Senhor, eu nasci pra te chamar de Deus, eu nasci pra te chamar de Pai. Desde o ventre da minha mãe eu sou povo exclusivo seu. Aí eu ficava brisando nessa música, eu criancinha, eu ficava, nossa, caramba, eu sou escolhido por Deus desde criancinha, desde o ventre da minha mãe. Tipo, eu tava na barriga, ficava quando eu era criança, olhando pra... Eu lembro até hoje. Eu ficava olhando assim pelo vidro e pensando, nossa, como assim? Tipo, como Deus me escolheu antes de eu nascer? Não faz sentido. Eu ficava pensando, tipo, como que alguém me escolheu antes de eu nascer? E eu ficava pensando muito nisso. Aí esse tio levava a gente pra... Às vezes acabava o turno e, por exemplo, eles convidavam meus pais pra ir pra igreja, né? Então a gente ia às vezes, e como a gente era mais próximo, acabava o turno lá, ele deixava todas as crianças, ele ia me deixar, ficava eu e o filho dele, a gente ia lá numa padaria, ele comprava umas rosquinhas pra nós, a gente ficava comendo lá na perua. E era um momento muito edificador. Eu gostava muito dele. Gostava muito da família dele também. E eu gostava muito de ir pra igreja também, nessa época. E aí a gente começou a ir um pouco, mas não fomos tanto. Fomos algumas vezes. E só que quando eu era criancinha, meus pais, eles brigavam bastante, né? Eles se separaram algumas vezes, assim, de definitivo, acho que foi só uma, mas várias vezes, por exemplo, minha mãe ia dormir no meu quarto, meu pai dormia na sala, minha mãe não sei o quê, meu pai não sei o quê. Nessa época a gente morava lá em São Paulo, numa casa pequenininha assim, a gente não tinha tantas condições naquele momento. Eu lembro que uma vez eu fui dar tchau pra minha mãe, assim, só contando, dar tchau pra minha mãe pra ir pra escola, e o teto caiu, assim, nela, sabe? Tipo, ela foi, tipo assim, caiu na frente dela, assim, não caiu nela. Aí a gente ficou, meu Deus, o teto caiu. Enfim, os meus pais, eles brigavam bastante naquele momento, e era algo muito espiritual, sabe?
Tipo, o diabo queria realmente arruinar o casamento deles e arruinar minha vida, consequentemente, também, né? A vida da nossa família. Então, eles brigavam bastante. E aí eu vivi nisso por um tempo, sabe? Até que chegou um momento que teve um dia em específico que meus pais tiveram uma briga muito mais feia assim. É, e aí minha mãe falou, mano, vamos embora. E aí a minha mãe me levou, tipo, meus pais eles estavam lá, e minha mãe falou, não, vou pra casa da minha tia, não sei o quê. E aí eu. Ah, não, eu fui pra casa da minha tia, ela falou, vou pra casa da minha tia, e eu fui dar tchau pras pessoas, né? Eu fui dar tchau pras pessoas, e aí eu falei, não, tchau, porque a gente morava numa casa aqui assim, aqui em cima, aí tinha meio que um portão, aí tinha, descia, e aí tinha a casa da minha tia, pra esquerda, a casa da minha avó. Aí eu cheguei lá, pedi tchau, falei tchau, minha avó, falei tchau pra minha tia. Aí eu lembro que, aí eu fui dar tchau pra minha outra tia. Aí ela falou, ah, como assim? Tipo, como assim você vai embora? Ela falou, como assim você vai embora? Não sei o quê. Não, ninguém vai levar meu sobrinho daqui. Ela me colocou ali na casa dela, mano, e me prendeu lá. E aí minha mãe ficou desesperada, tentou me tirar. Minha mãe deu um soco assim na porta de vidro e cortou o pulso dela. Não sei se foi os irmãos que vão, né, pra igreja, principalmente com a gente, já viram minha mãe. Já repararam que minha mãe ela tem uma cicatriz assim aqui no pulso. Porque o vidro cortou e ela foi pro médico às pressas, que sangrou pra caramba. Ela foi de ambulância. Chegando lá, o médico falou pra ela que se fosse por milímetros, ela teria morrido. Milímetros. Ela ia ter morrido na hora. Então já começa o milagre de Deus. E aí passou um tempo, eu consegui ir pra minha tia. Passou um dia, na verdade, meu pai me levou, acho que pra minha tia, se não me engano. Aí eu fui lá pra minha tia e a gente ficou morando lá no Jaçanã, com a minha tia. E minha tia é uma pessoa que ela mostra muita fé pra mim, eu sou muito grato a ela, de coração mesmo assim, porque ela não tinha muito, sabe? Ela tinha pouco. Tipo, ela tinha pouco. Pouco, pouco, pouco. E o pouco que ela tinha, ela dividiu com a gente, sabe? E eu sempre vou eternamente grato a ela por conta disso, sabe? Porque ela é uma pessoa, ela acreditava em Deus já. Ela era cristã, tinha fé em Deus. E foi ali que eu acho que eu tive o primeiro contato com a humildade de Cristo. E com o que de fato é você seguir Jesus e o que de fato é você pregar, tipo assim, você seguir e você fazer o que tem que ser feito, o que Jesus faria, sabe? Então ela acolheu a gente, ela cuidou da gente, toda noite ela chamava a gente pra orar, pra pedir pela vida do meu pai, pra que eles voltem, pra que devia dar tudo dar certo. E ela dividiu tudo, tipo, o pouco que ela tinha com a gente, sabe? Isso eu sou eternamente grato pra ela, então isso me dá uma motivação a mais pra, por exemplo, hoje em dia querer estudar, querer trabalhar, porque eu quero fazer algo por ela também. E eu quero fazer algo semelhante ao que ela fez por mim, sabe? Tipo assim, deu muito isso de ajudar. Eu sempre vi meu pai também, sempre ajudando as pessoas. E, querendo ou não, essas coisas depois da nossa vida que a gente vai se aproximando mais com Cristo, a gente vai lendo e vai percebendo o quanto as ações que sempre estiveram ali, sabe? As ações que Deus levou a gente a fazer sempre estiveram ali, porque acredito que essas ações boas a gente só consegue fazer através de Cristo Jesus, sabe? Porque a gente tem um espírito ruim, a gente tem um espírito mal, uma ruim, a gente veio do pecado, né? Então eu acredito que só com Jesus a gente consegue fazer essas boas obras, só com fé, sabe? A gente consegue agradar o coração do Pai assim, ter empatia de amar o próximo. É algo muito possibilitado por Deus, né? Então, fui percebendo, né, o quanto Jesus tava lá desde o começo. E aí eu lembro que quando a gente morava no Jaçanã, com a Betia, às vezes eu ia dormir, que a gente dormia num quartinho lá em cima, na casa dela. E às vezes eu ia dormir assim, eu fechava o olho. E eu ficava vendo meio que uma foto minha, do meu pai e minha mãe queimar, assim, sabe? E aí eu começava a chorar, falar com minha mãe. Aí minha mãe começava a orar comigo pra repreender. Aí teve um dia, meu pai foi lá, eu vi minha mãe num shopping lá, sei lá. Aí eles voltaram e eu voltei a morar lá na minha antiga casa, que era lá na Vila Ed, aqui em São Paulo. E aí eles voltaram melhor. Nessa época, a gente não lembro se a gente tava indo pra igreja ainda, ou já tava indo pra igreja, mas eu lembro que a gente entrou numa igreja, era uma igreja perto de casa. E aí teve a pastora Lu, que ela também
acolheu muita gente, ensinou muita gente. E ela... E aí ia só eu e minha mãe pra igreja. Meu pai às vezes levava a gente lá na porta e ia embora, sabe? Ia embora. Nessa época a gente tinha um carro ainda. Tinha um carro. Meu pai levava a gente lá e voltava. E não entrava. E teve um dia que teve uma apresentação no Dia dos Pais. E minha mãe pediu pra ele entrar. Ele entrou. E aí ele nunca mais foi embora, sabe? E a gente orava muito por isso. E minha mãe, a gente orava todo o culto, mas às vezes chorava porque ela queria que ele estivesse lá no culto. Ela queria que a família dela estivesse completa. E aí meu pai foi. Então, fé. E aí, passou um tempinho, a gente se mudou. Talvez eu esteja pulando um pouco a ordem, né? Mas enfim, é o jeito que eu lembro. Aí, passou um tempinho, a gente foi... A gente mudou pra cá, onde eu moro hoje, né? Em Guarulhos. E aí, quando chegou aqui, como as coisas estavam muito caras, a prestação do apartamento, teve que vender o carro antigo, aí teve que vender algumas coisas, venderam tudo que dava pra vender. Aí tinha um dinheiro meu lá que era da minha poupança que eles guardavam pra mim, aí pegaram também. Mas eu brinco com meus pais falando que eles me roubaram, sendo que o dinheiro era deles, eu não fiz nada, né? Então, e aí, tipo, eles pegaram tudo, mas mesmo assim não deu pra gente, tipo, ficar bem, assim, sabe, aqui. Então, a gente, às vezes, por exemplo, não tinha muito dinheiro, não tinha dinheiro nada, assim, a gente tava sem carro, a gente tava a pé, porque, por exemplo, a nossa igreja em São Paulo, é em São Paulo, a gente tava em Guarulhos já, sabe, é bem longe. Então, às vezes, os irmãos sempre davam carona pra gente, e até aí tudo bem. Eu já vi meus pais irem daqui até lá a pé, sabe? A pé, de Guarulhos até a Vila Maria ali. Um pouco mais longe da Vila Maria, na verdade. A pé, sabe? Pra ir pra igreja. Então, eu vejo o quanto eles buscaram também isso, sabe? E aí eu lembro que teve um dia que eu lembro desse dia que eu tava em casa, assim, aí eu falei, mãe... Minha mãe falou, vamos na padaria. Eu falei, mãe, você consegue fazer uma bolacha pra mim? Ela falou, não tem dinheiro, sabe, pra comprar bolacha. Tipo, a gente não tem. Tá contado o que a gente tem aqui, sabe? E ela voltou e ela trouxe 2 bolachas, sabe? Porque deu o dinheiro. Sei lá, tava tendo alguma promoção, não sei, sabe? Então Deus sempre foi fiel nessas pequenos detalhes. Uma vez a gente tava sem dinheiro nenhum. Também meu pai abriu a conta dele e caiu R$ 1.000 na conta dele, sabe? Uma vez não tinha nada pra comer aqui em casa. A minha tia bateu, uma tia nossa, que a gente nem tem contato hoje em dia, sabe? Bateu na porta, trouxe uma cesta básica pra gente, sabe? Quantas vezes na igreja a gente pegava cesta básica na igreja, o pessoal ajudava a gente e aos poucos as coisas foram melhorando, sabe? Aos poucos Deus foi abençoando, Deus foi, sabe, nos ajudando a melhorar na vida, ajudando meu pai a ter um emprego melhor, porque como eu era criancinha eu não trabalhava ainda, minha mãe também não trabalhava. Aí ela começou a fazer algumas coisas também pra trabalhar, cuidar de umas crianças, essas coisas. E aí, fomos juntando dinheiro e foi melhorando a nossa vida, sabe? E, e aí, depois disso, a gente tava indo nessa mesma igreja, a gente conseguiu comprar outro carro, um Escort verde, tendo os pedaços, assim, ele era de um pastor ainda, e o bicho tava acabado, mas ajudou muito a gente a se locomover, né? E aí, a gente tava indo pra igreja, né? E eu não queria mais ir pra igreja nessa época. Então eu não queria mais ir, não queria mais ir por nada, não queria mais ir, eu odiava pra igreja. Eu ia pra igreja às vezes, e isso eu tinha uns 12 anos, eu acho. Eu ia pra igreja, aí eu ficava com um amigo meu que também não gostava de ir pra igreja. E a gente ficava lá na padaria, conversando com os caras. E conversando entre a gente. E a gente não ficava no culto. No começo, a minha mãe ia lá buscar a gente, alguém ia lá buscar a gente, não, volta pro culto, não sei o quê. Eu já tava pro culto. Eu 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 era muito tímido nessa época, muito tímido, eu não conseguia falar com ninguém assim direito, só com esse meu amigo. Eu ficava muito na minha, então consequentemente eu ficava muito sozinho. E não era por as pessoas me deixarem sozinho, era porque eu não conseguia falar com elas, sabe? Então, tem muita essa diferença de você ser excluído e de você não conseguir falar com as pessoas, sabe? Porque quando você é excluído é um bagulho mais sobre as pessoas, né? Mas quando você não consegue, você se exclui, é diferente, sabe? É meio que uma escolha sua. Então, eu comecei a
querer parar de ir pra igreja. Eu parei de ir pra igreja, eu brigava muito com a minha mãe, muito com a minha mãe. Que vê hoje em dia a gente interagindo assim, não parece que a gente brigava tanto. A gente passava semanas sem se falar. Às vezes eu saía de casa assim, tipo, isso mais velhinho, né? Tipo, 13, saía com meus amigos, ficava por aí, por longe, que eu não queria ficar em casa, porque minha mãe me brigava pra igreja. Olha isso, olha o problema. Minha mãe me briga minha mãe me briga pra igreja. Meu Deus, o dia da semana. Mas na minha cabeça era o fim do mundo, né? Quando eu era mais jovem. Então, eu ficava muito mal com isso, eu não queria mais ir pra igreja por nada. E eu vejo o quanto isso influenciou o que eu sou hoje, sabe? Minha mãe, ela nunca desistiu de mim. Tipo, minha mãe, ela ficava insistindo, ela ficava insistindo, ela ficava insistindo, ela ficava insistindo. Ficava orando, 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 me obrigando, ficava obrigando, mas orava, pedia pra Deus. E hoje, graças a Deus, eu vou pra igreja porque eu gosto, eu amo ir pra igreja, eu amo Deus, eu amo ter esse contato. Sem igreja eu não sei o que eu faria, sabe? Porque a gente é a gente é um corpo, né? Como o Paulo fala, que cada um tem a sua função e a gente tem que estar junto pra dar certo. A gente tem que estar unido. A gente tem que estar numa igreja, sabe? Pra ter aquela base espiritual, pra poder desenvolver no reino, pra poder aprender com as pessoas, pra poder botar em prática o amor ao próximo, sabe? Então, eu acho que talvez tenha ficado meio confuso, mas no geral, eu queria mostrar o quanto Deus, ele mudou a nossa vida. Sabe, hoje em dia a gente tem um carro, a gente vive bem, a gente quer comer alguma coisa diferente, a gente come. Eu tenho meu emprego, eu tenho as coisas que eu faço aqui também. Meu pai tem o emprego dele, a gente vive bem. Sabe, nunca mais, se Deus quiser, e também nunca, depois daquele dia assim, depois daqueles momentos, nunca mais teve um momento que, nossa, eu quero comer uma bolacha, não dá pra comprar uma bolacha, não. A gente consegue, por exemplo, comprar as coisas, consegue ajudar as pessoas com o que Deus nos abençoa, graças a Deus. E é pra isso que importa, né? Você ser abençoado, você tem que abençoar as pessoas. Não existe uma bênção que é só pra você, assim, sempre vai... Tipo assim, claro, existe, né? Mas a maioria das bênçãos que vem pra sua vida, você sempre vai pra edificar outras pessoas também, sabe? Por exemplo, nossa, que nem esse dia a gente trocou de carro. Esse carro é pra gente, obviamente, mas também é pra, por exemplo, algum irmão não consegue ir pra igreja, vamos levar. Algum irmão mora muito longe e não consegue ir pra igreja, não, vamos levar, sabe? É isso que a gente quer, é isso. As coisas que a gente recebe em prol do reino, sabe? Não, ó, Davi, eu tenho uma loja, né? Nossa, minha loja tá dando certo, tô ganhando dinheiro. O que eu vou fazer? Ficar comprando coisa irrelevante? Não, mano. Tem algum irmão precisando? Vamos ajudar. Tem alguma coisa faltando? Vamos comprar. Então, as bênçãos e esses testemunhos que a gente vive servem pra edificar a fé das outras pessoas, sabe? Serve tudo pro próximo. Isso que é o lindo do reino de Deus, sabe? A coisa não para em você. O que você recebe não para em você, sabe? Então, eu só queria falar que se você tá passando por um momento difícil, se você tá passando por um momento que você não vê como saída, mas Deus, ele faz o impossível. É só ter fé, é só confiar, mesmo não vendo o chão, mesmo parecendo que está caminhando no ar, sabe? Deus está fazendo as coisas e a bênção vai chegar na sua vida e você vai poder ajudar outras pessoas através da dificuldade que você viveu, sabe? Então, quando eu era criancinha, eu sempre ficava olhando o louvor. Sempre ficava olhando o louvor, ficava ali, tipo, paradinho assim, no cantinho assim, olhando o baterista, olhando o pessoal. Bateria era muito minha pira quando eu era criança. Então eu ficava olhando o baterista, ficava olhando o cara cantando assim, ficava, mano, algum dia será que eu vou conseguir estar lá? Sabe? E hoje em dia eu tô no louvor, sabe? E eu não toco uma bateria. Eu toco, né? Mas não no culto. Eu toco um pouquinho, bem pouquinho. A bateria do meu celular encheu, acho que por isso vai ter um cortezinho pequeno, mas assim, é isso, sabe? Eu toco bateria hoje em dia, mas eu toco violão, eu toco guitarra, que eu gosto bastante, eu canto. Quando eu era criancinha aqui, às vezes, mesmo eu não querendo ir pra igreja, eu tinha um violão muito velho de nylon aqui, que não sabia nem afinar direito, mas eu ficava tocando aqui e cantando espontâneo pra Deus, sabe? Desde criança eu tive essa convicção, e eu tenho essa convicção de que eu fui chamado pra fazer louvor, pra, por exemplo, em igreja, ministrar, não tô nesse nível ainda, mas também acredito que seja por culpa minha, por falta de esforço da minha parte, e isso é ruim, muito ruim, mas eu vou mudar isso. E eu basicamente só queria contar isso pra poder falar um pouco sobre mim, falar um pouco sobre minha família, falar um pouco sobre o que Deus fez na vida da gente. Tem muito mais coisa, né? Óbvio, eu falei aqui rapidinho, não deu pra falar tudo, mas no contexto geral,
é que é isso. Ter fé a gente tem que ter fé pra poder passar por essas coisas, sabe? Porque Cristo é a nossa esperança. Se não for Cristo a nossa esperança, como a gente consegue passar por essas coisas, sabe? É difícil, mano. Sabe, no meio dessa situação difícil foi onde Deus encontrou a gente. Foi onde Deus mostrou que estava cuidando da gente. Foi onde Deus mostrou o cuidado, mostrou o carinho, mostrou o amor dele. Então, às vezes, nesses momentos difíceis, é onde mais a gente vê Deus, sabe? Eu tenho essa plena convicção. Nesses momentos difíceis é onde mais a gente vê Deus. Ano retrasado, minha mãe ficou internada, acho que todos os irmãos da igreja sabem. Minha mãe teve algumas paradas cardíacas. Eu ia lá no hospital, não lembrava mais de mim, não lembrava quem eu era, não lembrava que eu era filho dela. E eu ficava sempre rindo, tipo, com ela, com os enfermeiros. Mas, tipo, ela, não, eu não tenho filho desse tamanho, não. Eu, claro que tem, mãe. Eu sou o quê? Tipo, ela não lembrava de mim, sabe? Eu ficava meio assim, mas eu lembro que quando ela, porque ela passou mal na igreja, né? Ela caiu na igreja, e eu botei a mão nela e falei, que seja feita a tua vontade, Deus, não a minha. E naquela hora meu coração já ficou em paz. Eu oro muito por isso. Eu oro muito pra que a vontade de Deus seja feita. Porque ela é boa, perfeita e agradável. Então, tipo, não importa o que eu quero. Tipo, só importa a vontade de Deus, sabe? Então, eu orei e eu senti que minha mãe ia ficar bem, sabe? Então, eu lá no hospital, vendo ela naquele estado, eu sentia que não era pra mim ficar orando, pai, cura ela, eu declaro cura. Eu sabia que era pra eu orar pra ela assim, pai, pai, seja feita a tua vontade. Eu não sei qual é a vontade, se é de cura, se é do Senhor levar ela, mas eu só oro pela sua vontade. E isso criou um senso no meu coração. Não é porque eu sou forte ou algo assim, foi porque Deus me deu a condição, sabe? Tudo que eu fiz, tudo que eu tenho de bom é graças a Cristo, sabe? E eu tenho essa convicção. Não é porque eu sou especial, porque eu orei, nossa, eu orei para que seja a vontade de Deus, eu sou forte. Não. Eu orei porque Deus me permitiu isso. Deus colocou no meu coração isso, Deus me deu suporte para isso, graças a Deus. E eu ficava orando por isso, e eu sabia que a vontade dele ia ser feita. Hoje minha mãe tá aqui, minha mãe tá feliz, minha mãe tá mais feliz que nunca, tá mais animada que nunca. E isso enche meu coração de alegria e de gratidão a Deus, sabe? E nesses momentos, sabe? Minha mãe teve várias paradas cardíacas, a gente tava num momento difícil, ela não lembrava mais quem a gente era. E nesse momento que eu vi o quanto Deus está comigo e o quanto eu posso só confiar, e o quanto a confiança é uma coisa bizarra, porque você só fica em paz, sabe? Independente do que tá acontecendo, você só fica tipo, mano, Deus tá no controle, tipo, não tem o que eu fazer, sabe? Deus tá no controle, tá na mão de alguém muito maior. Então é só confiar, sabe? E acreditar que a vontade de Deus é perfeita e agradável, que é o que eu falei na última quinta online, né? Então, é basicamente isso. A gente saiu desse lugar, veio pra esse, estamos muito melhor. Em quesito financeiro, em quesito de família, que nem eu muito meus pais, muito minha mãe, muito meu pai, a gente é muito amigo hoje em dia, sabe? Minha mãe, a gente não estava bem pra nada, a gente tá muito bem, a gente faz coisas juntos. Eu gosto muito de fazer as coisas mais com a minha mãe do que sozinho ou com outras pessoas, sabe? Então é isso, sabe? Mostrar isso, o quanto Deus transformou a nossa família, tanto em relações pessoais, tanto financeiramente, tanto espiritualmente, em todos os quesitos, assim. Mostrar o quanto Deus é fiel, sabe? E mesmo se nada dessa transformação tivesse acontecido, e Deus seria fiel também, sabe? Então Deus é fiel a todos os momentos. Deus sabe o que tá acontecendo, Deus sabe de tudo, e a gente só tem que confiar nele. A gente tem que confiar nele, porque o justo não fica sem resposta e Deus vai fazer a boa obra, sabe? Deus vai implementar a boa vontade dele. Então é isso. Se não sei o que você tá passando hoje, não sei o que você tá sentindo hoje, mas eu quero orar pra gente finalizar esse momento e também orar por você, orar o que Deus colocar no meu coração aqui. Então vamos fechar nossos olhos. Senhor Deus, meu Pai, eu agradeço, Senhor, imensamente pelo teu amor, Pai. O Senhor é o Pai do amor, o Senhor derramou amor nas nossas vidas, Jesus. O Senhor é o amor, Pai. Então eu agradeço profundamente, Pai, por tudo isso que o Senhor tem feito novamente. Agradeço novamente por tudo que o Senhor tem feito, Pai. Tudo que o Senhor vai fazer, Pai. Agradeço por isso, Pai. Pela tua boa vontade de ser feita na nossa vida. Sua boa, perfeita e agradável estar implementada na nossa vida, Jesus. Eu agradeço por isso, Pai. Eu peço que meus irmãos que estão assistindo agora, Jesus, eles sejam encontrados pelo teu amor, encontrados pela tua paz, Pai. E que não importa o problema que eles estão passando, Jesus, eles vão ter a convicção que Cristo está com eles,
que Cristo tá no barco, e fora do barco vai ser sempre mais seguro, porque é da onde tá vindo a tua voz, é da onde tá vindo o Senhor chamando a gente, Pai, o Senhor chamando, o Senhor falando, vem caminhar comigo, e quando estamos próximos a Ele, quanto mais próximos a Ele, mais seguro, Pai, quanto mais próximos, nossos olhos fixados nele, não olhando pro mar, olhando para as ondas balançando, Pai, é mais seguro, Jesus. Então peço que o Senhor coloque isso no meu coração, no coração dos meus irmãos que estão vendo essa quinta online, Jesus, que eles sejam edificados pelo teu amor, edificados pela tua presença, e que a tua fé seja cultivada no coração deles através desse testemunho, Pai, em nome de Jesus. Tudo para honra e glória do teu nome, Pai. Nada para honra e glória de homens, nada para minha honra e glória, nada para edificar a minha família, que eu tô falando isso aqui em questão de mérito, não, Pai, é tudo para honra e glória do nome do Senhor, Pai, porque o Senhor fez tudo. Sem o Senhor não podíamos ter feito nada, Jesus. O Senhor fez tudo, o Senhor acompanhou, o Senhor cuidou, o Senhor amou, o Senhor fez tudo. E eu peço que os meus irmãos estão vendo isso, tenham essa convicção, tenham essa certeza, Pai, que o Senhor vai fazer, que o Senhor vai estar ali, que o Senhor vai amar, que o Senhor vai cuidar e que o Senhor vai implementar a tua boa, perfeita e agradável vontade, Jesus. Então é isso que eu te peço, eu oro e agradeço em nome de Jesus. Amém. Então é isso, gente. A Quinta Online, né? Fiquem com Deus, que a paz seja com vocês, a graça seja com vocês, e que quinta, né? Então, boa sexta, bom final de semana, que seja um momento muito abençoado. É isso.